Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Todo-Poderoso, a paz do Espírito Santo, ela possa estar com todos vocês, que vocês recebam a bênção de Deus, a bênção do Todo-Poderoso, que Ele possa transformar poderosamente a sua vida. A palavra do Senhor, no livro de Josué, ela mostra uma revelação grande de como que Deus ele age quando ele é com a pessoa. Ele dá a direção para Josué do que ele deveria fazer, o que ele deveria conquistar, como ele deveria proceder para que Deus continuasse com ele. Deus é bem claro aqui no capítulo 1 do versículo 2, Deus ele relembra o servo dele que partiu, Moisés, e fala: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Então Deus ele dá a missão a Josué para o que ele deveria fazer. A terra que dou aos filhos de Israel. Então a primeira missão dele era, ele tinha que passar, sair de onde ele estava, ele tinha que se movimentar, agir a fé dele em função da missão de Deus, dispor ao Mar Jordão e ir para a terra que ele tinha prometido ao povo de Israel. E a Bíblia fala no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. A bênção estava sobre Josué, aonde ele pisasse a planta dos pés dele, Deus tinha concedido aquela bênção, aquela terra a ele. Então estava a bênção de Deus com Josué. Não importa se houvesse inimigos, se houvesse problemas, se houvesse barreiras, se a terra já estava habitada, aonde ele pisasse a planta do pé dele, Deus tinha concedido essa terra a ele. Era a bênção, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele foi bem claro: aonde você pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Você vê que as promessas de Deus, elas se cumprem. No livro de Jeremias, até Deus ele fala a Jeremias que ele vela para cumprir a palavra dele. Então o que ele prometeu ao servo Moisés está se realizando ali através do chamado do conservo de Moisés, era Josué. Está agora acontecendo na vida dele a promessa, ele determinou desde o deserto e o Líbano e até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então Deus ainda especificou que ele deveria, aonde ele deveria andar, as terras que ele deveria conquistar, aonde ele deveria estar levando o povo de Israel, os filhos de Abraão, os filhos de Deus, para que eles pudessem conquistar e tomar posse dessa terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você vê que Deus, ele muitas vezes na Bíblia, ele fala isso com os seus servos: eu sou contigo. E nós precisamos buscar esse entendimento, essa certeza. Deus é conosco. Você vê exemplos de Gideão, de Eliseu, de Davi, de tantos outros que receberam dos apóstolos do Senhor essa confirmação que Deus era com eles. Então Deus, até Moisés, nós vamos falar nos próximos vídeos, ele pediu um esclarecimento. Moisés pensava muito, conversava muito com Deus e pediu a ele que essa certeza que realmente ele era com ele. Gideão, a mesma coisa, fez até provas com Deus e Deus ali mostrou que ele era com ele. Aqui ele fala para Josué: assim serei contigo. Da mesma forma, os milagres, a grandeza que Deus ele agiu assim na vida
do profeta Moisés, ele também estaria agindo na vida de Josué. E nós vemos isso, tantos milagres sobrenaturais ali da fé de Josué, parar o sol, ele atravessou o Jordão, as muralhas caíram depois de eles rodearem as muralhas, e tantas outras coisas, tanta terra que ele conquistou, porque ele acreditou, Deus era com ele. E ele foi bem claro, ó, não te deixarei, o Senhor Deus falando, e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então Deus estava falando bem claro para ele, ó, você tem que ser forte, porque eu fiz uma promessa e eu te escolhi, e essa promessa ela vai se cumprir através da sua vida. Então você tem que ser muito forte e muito corajoso, muito valente. Tão somente, depois de Deus afirma de novo no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, na palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Deus estava falando para ele, você tem que viver essa palavra, para que você tenha fé, viva a fé, tenha o entendimento do que é a minha vontade, do que o que me agrada e o que não me agrada, para que as portas elas venham se abrir, os caminhos venham se abrir, os inimigos venham ser destruídos. Nós vimos isso que uma vez aconteceu, Deus deu a ordem que não eram para eles pegarem depois das muralhas de Jericó serem destruídas, foram derrubadas pelo poder de Deus, que não eram para eles pegarem os tesouros. E ali um homem, ele foi e pegou um dos tesouros, guardou, escondeu na tenda dele. E Josué, quando foi para a guerra, Deus não era com ele, ele não conseguiu vencer. E aí Deus revelou a ele quem havia pecado, quem havia cometido erro, e eles puderam vencer de novo. Então Deus, ele mostra bem claro para eles, se eles permanecessem na palavra, no que Deus estava mandando e obedecessem, eles iriam ter sucesso, eles iriam crescer, eles iriam vencer. O dia que, infelizmente, Acã ele tocou nas coisas que eram proibidas, que Deus falou para eles, não eram para pegar nada ali de Jericó, e ele guardou. Então, quando Josué foi para a guerra, ele não conseguiu vencer. Uma cidade até menor que Jericó, bem pequena, a cidade de Ai. Então, Deus foi bem claro, os conselhos de Deus, a instrução de Deus para Josué era isso, ó, se medita, obedece, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, vai nascer uma fé no seu coração, você vai ser bem sucedido. Não cesses de falar desse livro da lei. A gente vê que Deus ele quer que a gente sempre esteja lembrando ele das promessas. Nós vemos isso entre o povo judeu, que eles sempre leem as promessas de Deus, lembrando a Deus do que ele prometeu. E foi uma ordem de Deus dada para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farei prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus, de novo ele fala, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então ele estava passando esse entendimento a Josué. Josué era muito dependente do profeta Moisés, ele estava sendo discipulado pelo profeta Moisés. E agora Deus havia chamado Moisés, ele tinha levado Moisés, e agora ele tinha o chamado de Josué. Josué tinha essa missão de continuar o que ele começou ali com Moisés, e agora ele teria que entrar na terra prometida. Moisés não foi permitido entrar na terra prometida, mas Josué, Caleb e todos aqueles jovens. Então Deus, ele deu essa missão a ele, ele teria que ter esse entendimento, Deus é comigo. Você vê no livro de Josué como Josué entendeu isso, e
quantas coisas extraordinárias Deus pôde fazer através da vida dele. Então busque esse entendimento. Deus, Ele é com você. Nos próximos dias a gente vai falar sobre essa certeza, até que profeta Moisés, como você tem a certeza que Deus, Ele realmente está com você? Você vê que Deus, Josué foi ungido e Deus falou para ele, não esquece do livro dessa lei, não esquece do que eu ordenei, das palavras, medita, estuda, lembra, viva o que eu falei. Jesus até falou isso nas tentações, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. No próximo vídeo vamos estar falando de novo mais sobre essa determinação, essa bênção que Deus ele fala, eu sou contigo. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você, onde você estiver, que você estiver passando por uma luta. Se você quiser, receba essa oração. Nosso Deus e Pai, que a bênção do Senhor alcance essa pessoa, que o Senhor seja conosco, meu Deus. Como o Senhor foi assim com Josué, como o Senhor foi com os profetas no passado, como o Senhor foi, meu Deus, com o teu servo. Que o Senhor venha ser conosco, meu Deus, como o Senhor foi com Moisés. Que o Senhor venha também ser conosco e fazer milagres extraordinários através das nossas vidas. Que o Senhor repreenda tudo que atrapalha, Senhor. E que o Senhor dê a essa pessoa e a todos nós essa vitória. O Senhor falou que prosperaria o nosso caminho. Então que o Senhor venha nos prosperar, nos curar, nos abençoar, nos dar o pão nosso de cada dia, nos alimentar, Senhor, e nos conceder vitória em tudo que estamos precisando. Abençoa-nos, Pai, amarra e repreenda todo o mal dos nossos caminhos e que a vitória esteja na nossa vida, como o Senhor é conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe, receba a bênção do Espírito Santo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.